A turma está entrando aí, está chegando para a nossa live pré-FIPAM. Deixa eu chamar aqui o Marco Aurélio, convidar aqui o Marco Aurélio e o Eli. Vamos ver se o Marco Aurélio já vai entrar aí, a gente já vai... Fala, Marcão, beleza? Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa Tudo noite. ótimo. Tudo maravilha. Vamos esperar eles entrar aí, deve estar Ótimo. chegando. E a gente já conversa a nossa live pré-FIPAM, segunda live, para falar um pouquinho da FIPAM, desse evento gigante aí da panificação brasileira. Deixa eu posicionar aqui o meu vídeo melhor. Ok, vamos lá, Eliseu, cadê você? A turma está chegando aí, a turma está chegando. Vamos aguardar só mais um pouquinho, Marco, até a turma chegar e acompanhar aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologias na panificação. Tem muita coisa nova, muita coisa interessante para a gente mostrar hoje aí nessa live. Vamos ver se ele consegue entrar. Enquanto isso, vamos iniciar aqui falando um pouquinho do que é a FIPAM. FIPAM, Feira de Panificação, que em 2022 teve 57.782 visitantes, com 450 marcas expostas em 360 expositores, em 42 mil metros quadrados de área. É muita gente, com mais de visitantes de 40 países. É muita gente, né? Então, eles estão chegando aí. Vamos ver se eu acho ele aqui. Olá, Eliseu. Estou chamando o Eliseu aí também. Bom, a FIPAM vai acontecer de 25 a 28 de julho, de 13 às 21 horas, no Expo Center Norte, em São Paulo. E antes tem o Congresso FIPAM, 25, 26 e 27 de julho, de 10 às 13 horas. Então, na parte da manhã tem um Congresso FIPAM, e na parte da tarde e noite tem a feira, na FIPAM. Se você quer fazer a sua inscrição, entra lá no fipam.com.br. Eu sou Márcio Goulart, CEO da Tecnoeb, CEO do Projeto Hub, nascido em Belo Horizonte, há 40 anos percorro aí pela tecnologia, panificação e varejo, e minha tarefa diária é ouvir os clientes com seus problemas e buscar algum tipo de solução para cada um desses problemas que são colocados. Meu propósito é melhorar os resultados da panificação brasileira. Você pode me achar nas redes sociais, no Instagram, no @GoulartMárcioJúnior, e também no LinkedIn e no YouTube. A Tecnoeb promove hoje o seu segundo Esquenta FIPAM, que serão uma série de entrevistas com pessoas que sabem muito de planificação e hoje com gente que sabe muito de tecnologia. Dois caras fora da curva, muito fora da curva. Tecnoeb é pioneira no desenvolvimento de sistemas para automação e gestão da planificação brasileira. Desde 1994, criou o primeiro sistema específico para planificação, primeiro check-out com computador, primeiro sistema online com check-out e retaguarda, primeiro sistema em Windows, primeira empresa a entregar aplicativos mobile para planificação, vamos falar muito sobre isso, e em breve o primeiro sistema híbrido na nuvem, também vamos falar sobre isso. E como que nos trouxe aqui não é garantia que vai nos levar à frente, então não paramos de inovar e trazer mais soluções para a planificação. Visite-nos na FIPAM, nós estaremos lá com muitas soluções que podem servir para a sua loja. Nos ache lá, nos encontre no stand I26A da FIPAM. Obrigado a todos aqueles que estão online assistindo, também aqueles que assistirão depois dessa live, vai ficar gravada nas redes sociais da Tecnoeb. Hoje eu estou aqui com o Marco Aurélio, espero que em breve com o Eliseu, que eu já conheço há uns 28 anos. Vamos fazer mais uma tentativa aqui para ver se o Eliseu aparece. Vamos lá, Eliseu, cadê você que não entra? Vou convidar você de novo, ó. Estou mandando um convite aí, Eliseu. Só aceitar. Opa! Apareceu. Grande Eliseu. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Escutando bem. Tudo tranquilo. Eu estou escutando bem. Vocês também estão me escutando bem? Estou escutando muito bem. Então tá bom. Vamos lá. Fiz aqui uma breve apresentação, você deve ter escutado aí do que é a FIPAM, onde a gente vai estar lá. E eu queria começar
falando aí com vocês, começando aí por você, Marco, que chegou primeiro. Vamos lá. Onde você nasceu? Quanto tempo de tecnologia e planificação, sem precisar falar a idade? Qual o problema que você resolve? Qual que é o seu propósito? Por favor, se apresenta aí. Vamos lá, gente. Boa noite, né? Já fiz uma boa noite para vocês inicial. Uma satisfação muito grande estar aqui, né? A gente está preparando muita novidade aí para a FIPAM. Vamos estar lá de braço aberto esperando vocês com muita coisa nova. Sou mineirinho, né? De Mariana, né? Primeira capital lá do estado. Então, e estamos no ramo da panificação aí nesse tempo que o Márcio nos conhece aí, há 28 anos, né? Ou seja, lá se vão 28 anos aí, é uma caminhada larga aí para a gente romper isso aí. A gente sempre entrega solução, né? O nosso objetivo é sempre gerar soluções, buscar soluções e usar a tecnologia para gerar soluções, que eu acho que esse é o importante. Eu costumo falar com o cliente que ele não tem, ou com as pessoas, que elas não têm que ficar fazendo muitas tarefas repetitivas ou várias vezes durante a sua caminhada. A gente sabe que a informática está aí, o computador, a gente sempre falava em computador e hoje em dia não é mais só o computador, né? Então a gente consegue isso de todas essas plataformas móveis e a gente tem utilizado sem moderação, né? Então a gente tem usado soluções para os smartphones, para os novos equipamentos disponíveis aí por diversos fabricantes para automação comercial. Então, a automação ela está mudando a página, ou já mudou a página, e a gente está com essa página pronta para vocês lerem aí. Maravilha. Eliseu aí parece que está reconectando aí. Vamos lá. Marco, como é que você está enxergando hoje a automação e a digitalização no nosso setor da planificação? Acho que não é um caminho sem volta, né? Quando a gente fala em automação e a gente vê todos os equipamentos ali conectados e entregando para a gente alguma solução, algum serviço, a gente hoje está vivendo uma transformação. Né? A gente que veio lá de trás, das registradoras, dos microcomputadores, hoje a gente consegue ter a felicidade de colocar ali dispositivo móvel, dispositivo com plataforma Android para poder revolucionar essa automação. E dentro disso, muita novidade em conexão, né? Então, dispositivos conectados via Bluetooth, permitindo com que as mesmas tarefas ou novas tarefas que podem ser executadas hoje, elas possam ser feitas de forma muito mais produtivas, usando o telefone, os coletores e os equipamentos, principalmente de autoatendimento para o consumidor, né? Que é uma solução fantástica e cada vez mais o consumidor ele busca isso, né? Ele busca agilidade, praticidade e, claro, a qualidade dos produtos, né? Certo. Inteligência artificial, robô, machine learning, são tecnologias que estão aí atropelando, muita gente ainda não entende, muita gente ainda não sabe que usa usando, tem muita gente que não usa, né? O iFood anunciou semana passada que vai inserir inteligência artificial na sua plataforma, na sua app, e você vai poder pedir lá um cheeseburger de R$20 num restaurante próximo a mim, e ele vai fazer o pedido automático para você. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a inteligência artificial e todas essas tecnologias? Elas vão mesmo entrar e atropelar? Elas vão ser adicionadas ou nem tanto assim? Elas vão ser adicionadas, ainda mais nesse varejo da panificação. Eu vejo que toda a operação que hoje é feita, ela não deixa de ser feita, ela continua sendo feita, mas de uma forma diferente. E quem tem disposição e quem está disposto a inovar, né, que a gente vive essa era, né, da inteligência, da inovação e da integração. Então, quem usar esses 3 Is aí com a máxima perfeição, vai conseguir trazer muita coisa boa. E aí a gente traz toda essa parte da inteligência artificial e de tudo que a gente tem à disposição para ganhar produtividade, para ganhar atendimento, para ganhar qualidade. Tá certo. Eliseu está de volta aí, está nos escutando bem, Eliseu? Estou escutando. Aqui, tecnologia, vocês sabem como é que é, né? Ainda mais tecnologia de casa, né? Tecnologia não sei, mas a lei de Murphy ela é implacável, Eliseu, ela é implacável. Ela é implacável. Vamos lá. Eliseu, se apresenta aí, onde você nasceu, quanto tempo de tecnologia e planificação, qual o problema que você resolve e seu propósito? Então,
Eu sou também mineirinho de Belo Horizonte, né? Como eu já rodei por vários estados aí brasileiros, então, além do orgulho de ser mineiro, eu também, cara, admiro muito as outras culturas, né? Acho isso muito legal. A gente já está aí nessa praia aí 28 anos, né? Nesse setor de panificação. Eu tenho realmente muito orgulho de poder conhecer diversos dirigentes de sindicatos de panificação, várias pessoas influentes, né, na panificação, e isso acrescentou bastante para a gente. Qual que é o problema, né, que eu mais combato, né, o que eu mais tento solucionar? Fazer aquilo dentro da área de panificação, tentar fazer de forma automática aquilo que as pessoas não querem mais fazer. Tá? Então, por exemplo, você imagina bem na área da construção civil, ninguém quer bater laje mais. Antigamente a gente fazia aquele churrasco, aquela feijoada, chamava o pessoal para bater laje, aí era aquela peleja, mistura concreto, joga para cima da laje. Hoje chega um caminhãozinho, só que ninguém gostava de fazer aquilo, ficar carregando massa. Hoje chega um caminhãozinho, a betoneira, joga o concreto todo lá em cima e aí tem. Então, assim, as coisas que as pessoas não querem fazer, isso é o que eu gosto de automatizar, para que cada dia mais o processo seja da melhor forma possível, né? As pessoas realmente façam, utilizem a sua expertise para aquilo que elas gostam de fazer, né? E o meu propósito, cara, eu tenho assim, na veia automação. Então, tudo que eu vejo que é um processo manual, que ele pode ser automatizado e que ele vai ser mais rápido, mais econômico e mais saudável, mais agradável, é isso que eu gosto de fazer, esse é o meu propósito. Certo. Marco, nós vamos ter novos profissionais ou novas profissões? Novas profissões, acredito que sim, mas vão ter novos profissionais? Ou os profissionais atuais vão se adaptar naturalmente, vão ter que aprender novas funções, novas tecnologias, vão ter novos conhecimentos? Como é que você enxerga que isso vai impactar o nosso mercado? A gente tem o prazer de acompanhar essa transformação, né? E dentro disso, a gente tem os cases que a gente participou na semana passada, por exemplo, fazendo visita no cliente que estava automatizando o processo de atendimento dele, né, Eliseu? E a funcionária de caixa, durante o processo de instalação, ela estava ali ressabiada, sem saber se aqueles equipamentos novos ali iam tirar o trabalho dela. E ela já apareceu e ela própria já enxergou de que não, de que na verdade estava chegando ali 4 equipamentos que ia ajudar muito no trabalho dela. Então, ou seja, na minha opinião, é uma transformação em que aquele funcionário, aquela parte operacional que está trabalhando naquela repetição contínua, ela na verdade passa a ter oportunidade de aumentar a produtividade dela exercendo um novo papel, né? Então ela faz o trabalho dela monitorando, por exemplo, autoatendimento. Então ela só levantou do caixa dela e passa a monitorar. Então quer dizer, ela ganha produtividade e dá, por outro lado, oportunidade de crescimento para todo mundo, que é o que o Eliseu falou, ou seja, algumas atividades ao longo do tempo elas deixarão de existir, né? O cobrador nos ônibus, né? Então não faz sentido isso mais, nada contra eles, mas na verdade uma oportunidade de crescimento que é dado para todo mundo. Isso serve para a gente, para a vida, né? Então é necessário, lá naquela transformação do documento eletrônico, da emissão da nota fiscal em papel para o documento eletrônico, né? E a gente vê essa transformação nas fitas cassete, nos DVD, nos CDs. Então, quer dizer, são formas diferentes de fazer aquela operação que era feita, mas com uma oportunidade de crescimento, de mudança e transformação. Isso aí, perfeito. Quer dizer, as pessoas precisam entender que a tecnologia, ela é meio. Não adianta se afastar nela porque você está na tecnologia. Todo mundo usa algum tipo de tecnologia. E a tecnologia que substitui uma tarefa repetitiva abre um espaço, uma oportunidade para outras tarefas, outras funções que não estão sendo exercidas. E Eliseu, você que é um apaixonado por desenvolvimento de software, atrás de todo hardware tem um software. Por trás de todo hardware tem um software, não é isso? Então, entender um pouco de software, o mínimo que seja,
se torna quase que essencial para todas as profissões, né? É verdade, né? Hoje nós estamos num mundo onde as máquinas criaram vida, né? As máquinas têm vida, né? O fogão, ele apita quando ele tem um temporizador, o forno, a geladeira, ou seja, hoje qualquer equipamento ele tem algum tipo de inteligência nisso, né? Então, nesse mundo há necessidade, né, de conhecermos um pouco de software, né, que seja o básico, para a gente poder conviver com esse pessoal, senão daqui a pouco o pessoal, assim, alguns anos atrás eles falavam que os robôs iam dominar o mundo e que a gente estava complicado, mas na verdade eles vêm para ajudar a gente, desde que sejam bem programados. Porque os robôs, né, as máquinas, são igual crianças, você educa. Se você educar o seu robô para o mal, ele vai fazer mal. Então, conhecer software é bom, é interessante para você poder conseguir conviver com esses equipamentos, com essas tecnologias, né? E quebrar os medos, né? Entrar para esse mundo e vivermos pacificamente com eles. Tá certo. E agora entrando na tecnologia para a panificação de uma forma mais prática e direta, né? Lá em 1994, quando a gente começou, a gente tinha acabado de sair da antiga registradora mecânica, e estava na registradora ainda elétrica / eletrônica, né? E aí a gente teve lá a coragem de colocar um computador e depois colocar em rede, né? Começar a desenvolver um outro cenário para a panificação brasileira, tá? O que a gente tem hoje, o que a Tecnoeb, de forma ainda ampla, sem especificar cada um dos aplicativos e dos equipamentos, que nós vamos falar daqui a pouco, mas de forma ampla, o que a Tecnoeb está levando para o checkout da padaria, em termos de ganho, objetivo e investimento. Qual que é o ganho, qual que é o objetivo, qual que é o investimento que os panificadores terão que fazer ou que ganharão com essas propostas que a Tecnoeb está levando para o checkout da padaria? Então, o checkout da padaria, assim, há muito tempo atrás, eu ouvia o pessoal da consultoria falar do valor que tinha um metro quadrado dentro de uma loja. Então, primeira coisa, você precisa parar de gastar dinheiro, né? Gastar esse dinheiro com o espaço. Então, o checkout, né? Você fala a máquina registradora, você pensou como é que faria hoje uma padaria com 5 caixas registradoras, com aquela mãozinha ali, aquela geringonça toda, aquele peso gigantesco, né? Então, o primeiro ganho que a panificação tem, principalmente com essa nova moda, né? Nós lançamos agora um conceito que é o padaria mobile. Esse conceito de padaria mobile, um dos viés dele é você diminuir o espaço de equipamento. Equipamentos têm que ocupar cada vez menos espaço dentro de um checkout. Eles precisam ser cada vez mais adequados para a tecnologia atual. Hoje, os jovens de hoje, eles sabem mexer com celular. Então, o equipamento tem que falar essa linguagem. Precisa interagir com o mundo atual. Hoje, todo mundo, desde o jovem até o velho, né, os mais idosos, todo mundo tem um celularzinho na mão. Então, ou seja, na época da registradora, que eu via que o pessoal dava aquelas dedadas, dava até soco ali para poder registrar, né, rodinha. Hoje em dia não, hoje as pessoas digitam com a ponta do dedo, suave. Então, hoje os equipamentos têm que vir para isso. Então, acaba esses teclados, né? Acaba essas CPUs gigantes, acaba boa parte dos fios. Então, isso é um ganho. O segundo ganho é que cada vez menos o pessoal quer ficar consertando o equipamento. Então, a gente sabe que os eletrônicos de hoje, né, os equipamentos de hoje, eles não têm muito o que consertar. Primeiro que eles duram muito, né? São muito resistentes, né? E depois que eles estão bem compactos. Então, há essa necessidade, então, um grande ganho que é a panificação, né, que o varejo, de um modo geral, vai ganhar com a parte compacta e a mobilidade, a ausência de fios e todo esse potencial que esses equipamentos, hoje baseado, né, no Android, baseado no iOS, tem para oferecer. Então, acho que isso é um ganho importante.
Tá? E a comunicação entre eles, né, Eliseu? A gente percebe aquela mudança do fazer o pedido ali, por exemplo, o consumidor fazer o pedido, levar a comanda lá dentro para fazer ou para preparar o produto, né? Ou seja, essa comunicação toda entre os equipamentos também ganha-se muito nisso, né? Uma transformação gigante entre você levar um papel, hoje em dia não, hoje em dia da própria área de atendimento ali junto ao consumidor, faça o pedido, isso já está disponível para ser preparado, essa timeline desse pedido ela é fácil de ser mensurada, então toda essa comunicação ela é fantástica, né? Hoje é possível aumentar o volume de atendimento, a capacidade de atendimento, sem ter, às vezes, que passar aquele tanto de cabo, né, de esticar aquele tanto de coisa. Então, simplifica muito. Você já imaginou, você fazer um modelo de sistema onde você faz ali o pedido, mostra no painel da TV e imprime lá na produção, que é uma coisa básica que a gente faz hoje. Você imagina isso em 1996, 7? Você imagina isso. Primeiro, uma rede Novel, fantástico, aquele cabo manga espalhado para tudo quanto é lado, uma impressora gigante, barulhenta, uns cabos para levar a televisão com aqueles tubão de televisão gigante ali. Ou seja, isso aí. Pois é, então hoje todas essas coisas estão tudo na palma da mão, no toque, é tudo fit, né? As telas de TV são tudo slim e todo mundo se comunicando e sem fio, né? Hoje, isso aí. O que vocês estão dizendo é que o nosso cliente ele vai poder, às vezes, transitar dentro da loja com um check-out na palma da mão e ter as operações do check-out. Por exemplo, eu fico imaginando aqui, então, na hora do pico, aquele cliente que tem dois check-outs, aí dá o pico daquela fila um pouco maior, natural, na hora de movimento, ele tira da gaveta dele um tablet, um celular, e vai até a fila, o senhor vai pagar em cartão? Pega o produto, passa ali, lê o leitor de código de barras, passa o cartão, faz o Pix, e o cliente sai da fila, e é mais ou menos isso, é esse cenário que vocês estão projetando. Melhor de tudo, é exatamente isso. Tudo com equipamentos que está no bolso dele, o leitor de código de barras pode estar no bolso, todo o equipamento, a impressora, tudo compacto na palma da mão, o melhor de tudo. Ele vai poder fazer exatamente isso. E aí ganha o que você falou, Eliseu, que é metro quadrado da loja. Então você está propondo trocar um check-out, que deve ter ali, sei lá, mais ou menos ali 1 metro, 1,5 metro por 3, sei lá, 4,5 metros quadrados, alguma coisa assim, por um equipamento muito mais eficiente, menor. Esse espaço ele vai poder expor produto, ele vai poder utilizar mais uma mesa de cafeteria, por exemplo, ou seja, ele está trocando algo que é automação por algo que pode se tornar produção, né? Pode se tornar mais produtivo, pode gerar faturamento. E quando a gente fala, principalmente no nosso mercado, esse mercado de panificação, toda essa possibilidade tecnológica ela não deixa perder aquela personalização do atendimento, né? Então, quem é que está com o equipamento no bolso, né? Ou seja, a pessoa. Então, a pessoa está ali fazendo um atendimento de qualidade, atendendo rápido, né? Porque está tirando ali uma situação de fila, uma situação de rush ali dentro da loja. Então, quer dizer, tudo isso é possível conectar isso tudo de uma forma muito, muito tranquila, né? E o Eliseu falou do passado, a gente tem isso no presente e o futuro está lá, né? Vai estar lá na FIPAM. Quem puder, vai lá, vai ver novidade dentro do stand, né? Vai ver muita coisa legal lá. Exatamente. Marco, fala um pouco para a gente da experiência que você teve recentemente, e você me falou, você me contou, da implantação do Totem num cliente em que tinha 6 checkouts, se eu não me engano, e implantou 3 totens, e o que aconteceu? Quer dizer, o que mais me chamou a atenção quando você contou a história é que você não só resolveu o problema do nosso cliente, você resolveu o problema do cliente e do nosso cliente. Então, você resolveu o problema nas duas instâncias. Conta um pouco e tenta explicar para o pessoal o que aconteceu. Eu e o Eliseu, a gente gosta muito de estar no campo também, né? A gente senta ali na mesa, programa muito, analisa muito, arquiteta muito o sistema, mas a gente gosta de ir na prática também. Sempre que tem essa oportunidade, a gente está lá. E nesse caso aí, foi uma implantação que a gente considera de muito sucesso,
que o nosso cliente, né, ou seja, o empresário, ele considera de muito sucesso, mas o impressionante foi ver as pessoas, né, não só as pessoas, os consumidores, como os funcionários também do nosso cliente, entendendo tudo aquilo à medida que foi acontecendo. Então, para o consumidor, a mágica ela aconteceu quando esse cliente ele resolveu eliminar um caixa, então eram 5 pontos de atendimento com computador, com toda essa estrutura aí de 4 metros, 4 metros e meio quadrado ocupados dentro da loja, e ele removeu um desses checkouts e colocou 4 totens na parede, né? Então nem o pedestal ele colocou, ele inovou ainda mais, ele colocou na parede, no suporte de parede. Como se fosse então uma uma parede, exatamente como uma TV. Então tá ali uma TV de LED, né? Ou seja, um totem de LED de uma espessura muito fina que tá ali na parede. Podemos imaginar uma TV na vertical, né? Exatamente, ou seja, um totem fantástico, um produto da Tectoy fantástico, né, de um dos nossos fornecedores e parceiros, e ele colocou os 4, então ele tirou um caixa, colocou 4 totens, e de um dia para o outro, ele começou a passar mais de 30% do movimento dele pelos totens. De um dia para o outro, ou seja, ele fechou na quinta-feira, na sexta-feira, quando ele abriu, os 4 totens em funcionamento, mais de 30% do movimento dele já foi para o totem. No sábado, mais de 40%. Então, quer dizer, uma experiência fantástica e um dinamismo muito grande de atendimento. E um fato curioso, né, que a gente presente na loja, é de, enquanto a gente estava até fazendo uma atualização, o consumidor já passou pela gente por trás e já foi em um dos totens para poder fazer o pagamento. E estava no ar, né? A gente não tirou nada do ar para atualizar. Então, quer dizer, ele, enquanto a gente estava trabalhando, ele já usou e já pagou e já foi embora. Então, não tem isso. Foi uma situação muito bacana. Os consumidores, eles estão cada vez mais querendo essa praticidade, ninguém quer ficar na fila, né? A gente não quer ficar na fila, né? Então, se você tem a opção de resolver o que precisa ser feito, que é fazer o pagamento, registrar o seu produto no self-checkout, então a gente conseguiu isso, a gente conseguiu com simplicidade, com agilidade, né? Que foi o que o nosso cliente, o empresário, ele relatou para a gente, é de que é muito rápido, é muito ágil, o consumidor adorou, né? Então, eu acho que isso aí sintetiza tudo. E olha que a gente não está nem falando ainda de tudo isso usado ainda na administração da própria empresa, né? A gente está falando só do atendimento ao consumidor, mas isso dá um 360 dentro da empresa, né? É interessante que você me dá um gancho aqui para um detalhe, né? Quer dizer, as tecnologias, as novas tecnologias que nós estamos propondo, elas não são, elas não eliminam o anterior, sim, totalmente. Elas não são excludentes, né? Porque vai ter o consumidor que não vai querer ir no totem, que não quer usar o celular, não quer usar o tablet, e ele quer ser atendido por alguém, né, por uma pessoa lá no caixa, às vezes até para conversar, para fazer um comentário. Então, assim, as tecnologias, elas vão trabalhar ao mesmo tempo, uma se completando com a outra, né? Então não tem uma excluindo a outra, não é uma substituição. Pode até ser que com o tempo isso naturalmente ocorra, mas isso não é obrigatório. Até porque a gente está tratando da geração X, da geração Z, da geração prateada, ou seja, o nosso cliente, né, a gente tem que entregar produto, serviço para o nosso cliente poder ofertar para todas as gerações, de forma que todas se sintam confortáveis, né? E a gente que gera a solução, a gente que desenvolve o sistema, a gente tem que estar atento a isso, né? Eu vou dar um depoimento meu, nessa época maravilhosa aí de festas tradicionais, né, de festas juninas, e eu tive a oportunidade de ir até uma festa e, como sempre, estava cheia, né, muita comida gostosa, né, e aquela coisa toda. Só que na hora de comprar a ficha, né, normalmente é a ficha, e a gente tem solução para isso também, né, Eliseu? A gente fez para isso também. Na hora de comprar a ficha, como que está hoje mais de 80%, 90% dos pagamentos? Tudo eletrônico, né? Então tinha 2 pessoas andando com um sistema, com a tecnologia no POS, vendendo as fichinhas, tinha lá 4 caixas para receber Pix e cartão, com filas quilométricas. Quando a minha filha olhou para o lado, ela falou assim: pai, tem um caixa vazio ali do lado. Quando eu fui lá era um caixa para dinheiro. Tinha 2 pessoas na
fila, eu fui o terceiro da fila. Então, quer dizer, o antigo, ele ainda vai junto com o atual, com o moderno, com o novo, com o dinheiro com o Pix, eles ainda andam junto. Então, a gente não tem que excluir nada, né? O caixa, o totem, principalmente nesse case, a gente percebe que o caixa ficou vazio. Todo mundo foi para o totem. E aí tinha gente indo para o caixa para poder fazer o pagamento com o operador de caixa que estava ali, porque estava vazio, né? Bacana. O bem mais precioso que todos temos é o tempo, porque esse perdido não se recupera, né? Então, o que a gente está fazendo é dando qualidade de vida para os clientes, qualidade para o consumidor, não gastando o tempo deles necessariamente. Eliseu, e o Smart POS tem também essa proposta, mas com algumas características diferentes, né? Explica para a gente. Então, o Smart POS, ele é o símbolo dessa, vamos falar assim, dessa forma compacta de trabalhar. Porque o Smart POS, quando a gente fez lá recentemente, né, nós tivemos um evento, né, interno, o Kick-Off, né, e naquele Kick-Off a gente falava muito ali a gente apresentou muito a questão de que antigamente tinha vários equipamentos e o celular, ele foi eliminando todos os equipamentos, né? O computador, né? O notebook e o celular, ele foi dispensando máquina de datilografia, o telefone convencional, a câmera fotográfica, ele foi incorporando todas essas coisas. Então, no caso do Smart POS, ele é exatamente isso. Ele pega e transforma numa tela igual a tela de telefone, porém com um pouco mais robusto, um pouquinho mais largo, porque ele vai ter uma impressora, ele vai ter o PIN-pad, ele já é o PIN-pad, ele é a impressora, ele é a tela, ele é o teclado, ele é tudo isso. Então, o Smart POS, ele acaba sendo o símbolo dessa parte compacta. Então, se você, o cliente, ele precisa de mais opções de atendimento, né, para fazer o recebimento da compra, ele não tem espaço físico, ou ele pode trabalhar só com os Smart POS, ou pode usar o Smart POS como um auxiliar para expandir os caixas, né? Assim, a grande vantagem do Smart POS é que ele integra até sem fio com diversos outros equipamentos que já são do mercado. Por exemplo, ele pode ter o Smart POS ali, que já igual eu falei, teclado, display, impressora, já está tudo ali, o PIN-pad. Só aquele que você pode colocar uma balança sem fio, tá? Pequena, com a mesma capacidade de uma grande, 15 quilos, você pode pôr ela do lado ali, pequenininha, do lado, e eles vão comunicar via Bluetooth sem conexão e sem problemas. Não é aquele negócio que você põe, não, tem que ajustar alguma coisa. Não, uma comunicação perfeita. Você pode pôr um leitor de código de barras Bluetooth também. E se você quiser ligar cabo, você liga cabo nele também. O Smart POS ele tem USB e você pode fazer ligação USB dos equipamentos existentes. Ou seja, cara, eu gosto muito, sabe? Todo mundo sabe que eu sou mineirinho aqui, cruzeirense, né? Doente. Então eu vou muito no Mineirão, que é a casa do Cruzeiro. E lá no Mineirão, depois que eles reformaram, tem a Esplanada, quem é aqui de Minas conhece. Na Esplanada é uma coisa que eu gosto de fazer. Chegar cedo, um pouco mais cedo lá, antes do jogo. E aí tem aquelas meninas lá com aquela plaquinha redonda, assim, né? Escrito, caixa aqui, compra aqui sua ficha. A pessoa vem com aquilo ali, com o Smart POS na mão, registra, faz o pedido da pessoa, tira a nota fiscal, faz tudo que tem que fazer ali, emite a nota fiscal eletrônica, faz tudo. E aí ela normalmente já tem uma bolsinha assim no peito, com o dinheiro, se ela receber dinheiro, se não tiver, recebe só no cartão. Ou seja, um caixa totalmente ambulante, totalmente funcional. Um outro detalhe, a câmera do Smart POS, ela é tão potente que ela, de alguns equipamentos, é tão potente que serve como um leitor. Então, se não quiser ter um leitor Bluetooth conectado nele, você simplesmente passa o produto por baixo, assim, ó, ele lê com a velocidade surpreendente. Então, o Smart POS é o símbolo dessa compactação dos equipamentos, sabe? O símbolo da eliminação Olha só que interessante. Você está falando, eu estou pensando aqui em dois cenários completamente distintos, mas que o Smart POS se encaixa bem. Aquela loja pequena, que tem dificuldade de espaço e que ele pode resolver essa questão, como a pandelalona do Marco, ou como, por exemplo,
uma loja mais compacta, a padaria Anchieta, lá do Nilo, do Eduardo, são padarias mais compactas, né, que podem resolver, o Smart OS pode resolver essa questão, né? Ou lojas que têm área de refeição, de alimentação grande, como a Pão e Tal, por exemplo, em que o equipamento serve para que o cliente não precise nem sair da mesa e no check-out. O atendente vai até a mesa e ali ele faz tudo, inclusive emite o cupom fiscal. Então, não precisa do cliente passar no check-out. Quando o cliente terminar a refeição dele, ele levanta e vai embora simplesmente. Tudo interligado, absolutamente tudo interligado. Então, é uma ideia fabulosa, é um equipamento e um software fabuloso que vai gerar um monte de solução para os nossos clientes, né? Olha legal a questão do restaurante, por exemplo, né? Você imagina bem, a pessoa chega no restaurante e senta. Aí o garçom vai lá, anota o pedido dele no Smart POS, funcionando como um pré-atendimento. Lança o pedido, automaticamente imprimiu na cozinha. Daqui a pouco o garçom vem, entrega, aí o consumidor fala para ele assim, depois que ele conseguiu, ele fala para mim o resumo do que, imprime para mim a minha conferência de mesa com o resumo. O próprio equipamento, ele imprime a conferência, porque ele tem impressora, entrega para ele. Daqui a pouco o cliente fala assim, encerra minha conta. Ele volta com o mesmo equipamento, já com o botão de caixa, faz a impressão, emite a nota fiscal eletrônica através do wireless ou do 3G, né? Faz a nota fiscal eletrônica e resolve o problema. E um detalhe, ele pode ir para a área externa, a localização geográfica nem é problema. Se tem um evento e o pessoal quer atender um evento externo, pode atender que vai fazer a emissão da nota fiscal eletrônica, comunicar com o banco de dados principal para registrar vendas, ou seja, é uma solução realmente muito interessante, sabe? Para essa época, né, Eliseu, principalmente essa época junina, né, os nossos clientes do Nordeste sempre expandem a loja um pouco mais ali para ter uma comida típica, para ter um evento diferente dentro da loja, né? A gente viu isso em algumas lojas que a gente tem um sistema lá em Fortaleza, por exemplo, e isso aconteceu. Ou seja, é possível, né, tá ali aquele espaço novo criado, é possível dar o atendimento, fazer o atendimento naquele espaço com o equipamento. E ainda você esqueceu de um detalhe, é que o consumidor ele pode utilizar o cardápio digital, ou seja, então o próprio consumidor com o aparelho dele faz o pedido, que já vai aparecer no Smart POS, que vai dar sequência no atendimento, que pode emitir a NFC, ou seja, ao processo tudo fechando. Interligado. Né? Tudo interligado. Usando o próprio equipamento. Mobilidade Marco, ao extremo. Exatamente. Marco, uma outra tecnologia que a gente vai apresentar lá na FIPAM são as etiquetas eletrônicas, né? Explica um pouquinho como é que funciona a etiqueta eletrônica, como é que ela está acessível hoje e fácil, e que você pode colocar a etiqueta eletrônica e não necessariamente na loja toda, pode ser no setor. Conta um pouco para a gente. A etiqueta eletrônica, ela já faz parte do nosso universo há muitos anos, né? E a gente tem o prazer de estar acompanhando essa evolução e cada dia mais ela chega próximo ou seja, do nosso cliente de forma geral. Então, novos fornecedores, né, aparecem no mercado com novos produtos, a tecnologia faz com que o custo seja reduzido e que a operação seja ainda mais eficiente. Então, na FIPAM a gente vai apresentar um modelo, né, de etiqueta em que ela não necessariamente precisa estar em todos os produtos, né, os nossos amigos e consultores aí do setor, eles sabem muito melhor do que a gente identificar ou pela estética ou pela estratégia, né, os produtos em que pode-se colocar pode-se viabilizar esse tipo de solução tecnológica e está ali disponível na loja, a etiqueta eletrônica, trazendo ganho para o consumidor, não só do ponto de vista estético, mas da informação. Cada vez mais é importante ter, claro, não só o preço, mas outras informações que podem constar na etiqueta, e com um detalhe muito importante, eliminando todo aquele problema de preço, né? Remarcação de preço, certificação do preço, de que o preço ele está certo no sistema e nas etiquetas e no caixa. Então, quer dizer, esse processo ele cada vez mais fica suave, né? Porque a etiqueta, mais uma vez, vamos trazer para a mobilidade, né, Eliseu? Então, o repositor,
setor ou a pessoa responsável por fazer a conferência da loja, ele na hora de repor, ele pode fazer a leitura da etiqueta e alterar o preço, se for o caso, né? Se o preço precisar de qualquer tipo de ajuste, mas pelo próprio smartphone ali, ele faz a interferência com a etiqueta ali, ele faz o trabalho com a etiqueta sem maiores problemas, né? Então, são produtos que a gente vai estar lá mostrando na FIPAM ao vivo. O que eu achei legal, Marco Aurélio? Assim, o experimento do estoque mínimo ali na gôndola, sabe? Isso. De você pôr na etiqueta a bolinha verde ali, o cara olhar no visual e falar assim, cara, bacana, aqui tá completinho. Opa, vermelho. Cara, aqui tá precisando de reposição. Tá abaixo da quantidade de reposição, né? Reposição. Então, ou seja, a etiqueta eletrônica, ela abre a cabeça da gente para fazer com que o sistema interaja tanto com o consumidor, mostrando para ele o preço, a promoção, né, aquilo ali de uma forma dinâmica, como também com o gerente da loja, que está sempre tendo alguma informação atualizada ali na etiqueta. Além do principal, né, o ganho de você poder trocar uma quantidade enorme de produtos com um toque, né, um simples comando. A promoção, né? Então a promoção relâmpago, ela literalmente agora ela fica relâmpago, né? Então fez a promoção, o preço já está alterado. Imagina a promoção por hora. 18 horas, a partir de 18 horas é outro preço. Você programa as etiquetas, depois de 18 horas ela troca de preço. Troca no banco, troca na etiqueta. Isso mesmo, olha que facilidade. Só para o nosso cliente entender, mais ou menos aquilo que ele faz hoje com a balança, que ele manda uma carga para a balança, de uma forma mais automatizada ainda, ele vai poder fazer com as etiquetas. Então, como o Eliseu falou, bom, ele pode ter um produto que de segunda a quinta-feira tem um preço, sexta-feira tem outro, sábado tem outro, domingo tem outro, ou de manhã tem um outro, à noite tem outro, né? Então, posso precificar, isso é o que a gente chama de precificação dinâmica. Além disso, o repositor passa, olha para a etiqueta e sabe se aquela etiqueta está com estoque mínimo, pode saber qual é o estoque total da loja, por exemplo, ou seja, tem várias informações ali que visualmente ele pode captar, né? Isso facilita reposição, facilita a compra, facilita a precificação, ele pode trabalhar a CMV da loja fazendo precificação dinâmica, ou seja, é muita coisa interessante. E não necessariamente em todos os produtos, ele pode precificar, pode colocar etiqueta numa fatia de produtos específicos, por exemplo, né? Não precisa colocar em todos, né? Exatamente. Bacana. Marco, além da tecnologia mobile, nós temos a nuvem, né? A nuvem que às vezes assusta tanta gente. O que é a nuvem? Minha mãe fala assim, o que é essa tal da nuvem, filho? A nuvem, né? É onde está tudo está na nuvem hoje, né? Tá certo? O nosso Gmail está na nuvem, o seu celular está na nuvem, o iPhone está na nuvem, está todo mundo na nuvem, né? E a gente já tem muitos sistemas na nuvem, né? Temos o delivery, nós temos o Omni, nós temos o cotação, nós temos muitos sistemas na nuvem, né? Agora, me fala o que a gente está projetando aí para os próximos meses, e você vai também apresentar na FIPAM lá, sobre o nosso RP, que é o nosso Lince, ou algo semelhante, não sei ainda como é que ele vai ser chamado, na nuvem. O que ele vai proporcionar? A gente sabe que já existem sistemas na nuvem, mas os sistemas na nuvem são dependentes da internet. Infelizmente, o Brasil, ele é muito diferente. Nós temos, por exemplo, uma cidade próxima na Grande BH, Santa Luzia, em que na Avenida Brasília você tem internet de qualidade e nos bairros um pouco mais distantes você não tem internet de qualidade. Então a internet hoje ainda ela não é igual para todo mundo. Mas os sistemas hoje que não estão sem internet, o que eles fazem? Para tudo. Você não consegue dar carga na balança, cadastrar um produto, fechar um caixa, mudar um preço, não consegue fazer nada. O que a gente está projetando para isso? A nuvem ela está aí, né? E ela está aí para ser usada. Muita coisa nossa está na nuvem. Os nossos sistemas estão na nuvem, né? As informações elas se tornam muito mais acessíveis quando elas também estão na nuvem. E a gente, por ter esse know-how, por compartilhar do varejo e da panificação há muitos anos, a gente sabe que algumas tarefas são inadmissíveis que elas não funcionem, indiferente da internet, né? A internet ela ainda não é, ou seja, a gente não pode contar 100% com ela. E por isso, a gente toma todo esse cuidado de colocar e utilizar sistemas híbridos, né? Que eu acho que é um ponto-chave importante, e eu posso utilizar em cada momento de acordo com a disponibilidade que eu tiver, principalmente da internet, que é o ponto que eu uso para chegar, é a minha conexão com a nuvem, né? Então a internet, eu utilizo
a nuvem quando eu tenho a nuvem disponível, mas quando eu não tenho a nuvem disponível, é importante que diversos sistemas eles funcionem, né? Diversos pontos do sistema ele funciona. E eu, sinceramente, desde muito tempo que a gente experimentou, né, os nossos sistemas na nuvem, a gestão com o Omni, né, e a gente consegue, através disso, entregar mais rápido, com mais qualidade e com mais precisão as informações para os gestores, né? Então, acho que esse é importante, você a qualquer momento poder identificar um ponto de correção e fazer a correção, né? E eu ia citar um exemplo aí na etiqueta. É possível alterar o preço de casa, né? Então, quer dizer, é possível alterar o preço no trânsito. Então, só para ter uma fazer isso, mas qualquer correção, a gente utiliza a nuvem para isso, né? Os nossos sistemas, eles se comunicam pela nuvem. E a gente na FIPAM, a gente vai ver muito disso. A gente vai ver controle de produção na nuvem, a gente vai ver controle de ruptura na nuvem, nós vamos ver controle financeiro na nuvem, né? Então tem muita coisa boa utilizando a nuvem, mas a gente também não deixa de utilizar o que está ali, o desktop, que está dentro da loja, que é fácil, está acessível a todos e não depende da internet. Então, deixa para a tecnologia gerenciar tudo isso e nós, usuários, precisamos ter disponibilidade o tempo inteiro e quanto mais disponibilidade tiver, melhor. E falando então em mobilidade, que é o que a gente falou da padaria mobile, e falando em nuvem, que você acabou de falar, a gente vai para os apps, né? As apps ou os apps, né? E a gente tem algumas apps, nós temos o pré-mobile, nós temos o Collect, mas vem coisa nova aí, tem mais ferramenta nova aí, não tem? Tem mais ferramenta, ou seja, todas as ferramentas, ou até mais, né? Tem mais funções que a gente está preparando para essas ferramentas já existentes, né? Então, eu acho que todo esse conjunto, todo esse ecossistema que a gente disponibiliza, ele facilita e ele interfere no dia a dia, seja do consumidor ou do empresário, do nosso cliente, trazendo um pouco mais de comodidade, dando um pouco mais de agilidade. Dentro disso, vale destacar, por exemplo, o aplicativo, né, o Web App, que permite fazer o gerenciamento da ruptura. Então, faz o gerenciamento da ruptura, tira foto da ruptura, né? Então registra ali aquele momento que estava faltando aquele produto, registra a exposição do produto, né? Que ela está bem feita, que ela não está feita de forma correta, e por aí a gente vai conseguindo gerar informação, né? Gerar dado que se transforma em informação, que é o mais importante para a tomada de decisão. Bacana, muito bom, cara, muito bom. Nós estamos ainda na reta final aí da nossa live aí, tá? Eliseu, físico e digital ad eterno, ou seja, continua físico, continua digital, né? Para panificação, isso eu acho que é um privilégio, né? Que muito varejo está indo para 100% digital. Você vê pizzaria hoje aí que é só digital, 100% digital, né? Mas a padaria não, a panificação não. O físico ainda existe, só que existe de uma forma mais tecnológica, mais eficiente, né? Entregando melhores soluções, resolvendo mais problemas, não é isso? É verdade. A gente precisa estar no presente, mas com um olhar para o futuro, né? Então, a gente, hoje, a própria padaria, ela já está fazendo um misto de físico com digital, por quê? Porque a gente precisa entender que nós temos metade da população, né? Vamos dizer assim, quem nasceu na nossa época, né? Eu não vou falar qual época que é essa, mas quem nasceu lá atrás, igual a gente ainda gosta muito do físico, gosta muito. Então, tem uma turma muito grande ainda que tem essa necessidade. E tem uma turma mais jovem que está chegando aí que prefere o digital. A necessidade de atender todo mundo, sabe? Então, eu acho assim que eles vão conviver ainda durante muito tempo, o físico e o digital. A padaria física, ela precisa existir. Só que, cada dia mais, ela precisa ter um viés digital. A pandemia mostrou isso pra gente. Mostrou que, cara, tinha muita gente que não tinha nada digital, teve que criar alguma coisa digital para poder sobreviver. E só que aí as pessoas tomaram gosto dessa parte digital, né, do virtual. Então, há necessidade das duas coisas caminharem juntos. A padaria, ela tem, assim, uma longevidade ainda do físico, porque, cara, o cheiro do pão, você poder chegar, muitas vezes você chega na loja e você precisa, sei lá, você nem sabe o que você quer, você vai olhar lá, vai escolher alguma coisa gostosa para você poder comprar, e a padaria é um lugar que tem essa coisa gostosa para você poder comprar de manhã, né?
Então, mas, assim, a parte digital ela tem que chegar devagarzinho, a gente tem que entender o perfil do consumidor moderno, a gente tem que imaginar que, assim, as tecnologias, né, elas precisam ser todas exploradas. Hoje teve uma época que a onda era Facebook, depois internet, Instagram, tinha aquele outro vídeo lá que eu não lembro como é que é, Orkut e tal. Onde é que tem que estar? Onde que você tem que vender? Onde o público está. Então, se o público está na rua, vamos vender na rua. Se o público está em casa, vamos vender em casa. Mas qual o canal que ele está em casa? Porque hoje a nossa casa hoje virou um universo, né? Então a pessoa está em casa, mas ele está viajando ali em casa. Então há necessidade de, aos poucos, a padaria também ir ocupando esses espaços. Eu vou só falar para vocês aqui uma coisa uma experiência, né, que eu tive de pensamento, né? Nós estávamos naquela onda aí do metaverso aqui, metaverso ali, e eu fiquei imaginando assim, cara, eu preciso criar alguma coisa de sistema para o metaverso, porque a padaria vai para o metaverso, o supermercado, vai muita gente para o metaverso. Então eu estava ali, antenado. Aí o metaverso deu uma recuada. Então, no que ele deu uma recuada, você também dá uma recuada. Não investe todas as suas fichas com aquilo que está fazendo, que está acontecendo, não. Mas você tem que ficar antenado. Se todo mundo for para o metaverso, você vai ficar fazendo o quê num lugar onde as pessoas não vão? Então, a questão do físico e digital é essa. Tem uma longevidade, mas tem que ficar antenado para poder, no momento certo, né, já ir caminhando e já preparar para poder encarar o digital, talvez uma hora definitiva. É isso aí, cara. A gente teve agora no último censo 223 milhões de habitantes do país, com 240 milhões de celulares. Olha só. A app gov.br tem 144 milhões de usuários. Então, não adianta não ver a tecnologia. Ela está aí para ser usada e para criar um benefício. Olha o quanto que essas apps do governo facilitaram a nossa vida, né? Agora, por trás de toda tecnologia é meio, é sempre meio. Por trás de tecnologia tem gente, tem time, tem equipe, tem pessoas. E isso é que faz a diferença. Esse olhar é que faz a diferença. Seja para criar tecnologia, seja para não usar a tecnologia. Então as pessoas é que fazem a diferença. Ou seja, não são excludentes, elas têm que conviver. A tecnologia e as pessoas, o físico e o digital. Tá certo? Gente, queria agradecer muito a vocês dois e muito a todos que estavam aqui assistindo e todos que depois vão ver essa gravação que vai ficar aí nas nossas redes sociais. Tá? Foi muito bacana, eu acho que a gente conseguiu dar um parecer de muita coisa bacana, muita coisa boa, muita tecnologia inovadora que vai estar na FIPAM. E eu convido as pessoas para estarem lá no stand da TecnoWeb para verem isso ao vivo e a cores, todas essas inovações, toda essa tecnologia que a gente está projetando. Obrigado. 1 minuto para cada um se despedir aí, por favor. Vamos lá. É sempre muito bom, né, falar do que a gente gosta de fazer, né, dessas soluções e das experiências que a gente tem. A gente, usando a tecnologia e usando esse nosso conceito mobile, né, de poder gerar informação totalmente móvel e consumir essa informação de modo totalmente móvel também, traz resultados, isso é fato, né? Gera satisfação, e gera satisfação não só para os consumidores, gera satisfação para as pessoas, para as empresas, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo, a gente nesses tempos atuais em que o Márcio já falou aí que todo mundo corre atrás do tempo, né, e perder tempo ele não volta, então a gente tem o prazer aí de ir contribuindo aos poucos para essa digitalização, eu acho que não tem como fugir disso, e vamos, meus canais de contato estão à disposição, não precisa esperar a FIPAM para poder conhecer coisa nova nossa, a gente está à disposição, está pronto para atender com a nossa equipe também, que é fantástica, né? Não dá para fazer isso tudo sozinho, então a gente a TecnoWeb tem um time maravilhoso também, desde o atendimento, por todo mundo que contribui para que a gente consiga, no final, entregar coisas boas, soluções que realmente mudam a vida, não só dos nossos clientes, mas dos consumidores dos nossos clientes. Para mim é um prazer, e vamos participar de outras, que é muito bom. Falar disso é sempre muito bom. 1 minuto para você aí, para a gente encerrar. Primeiro, agradecer a todo mundo, né? Realmente um prazer
poder estar falando aqui para vocês e dizer para vocês que nós estamos muito motivados, oxigenados aí com essa nova fase da Tecnoeb com o Padaria Mobile. A FIPAM vai ser muito bacana, então quem tiver a oportunidade de ir, que vá. Quem não tiver a oportunidade de ir, que consuma todos os nossos conteúdos na rede social sobre a FIPAM, que vai ser muito legal, tanto antes, como durante, como depois. Vai ser muito bom, nós estamos preparando muita coisa boa, nós estamos realmente a todo vapor. E, cara, tecnologia, automação na veia. Obrigado a todo mundo e espero ter novas oportunidades de falar com vocês. Gente, obrigado. Boa noite. Amanhã nós temos uma live com a Carolina Câmara, que vai falar com a gente sobre pessoas, desenvolvimento, autoconhecimento e engajamento. Você que está com problema aí na sua loja de turnover, de falta de engajamento, de falta de comprometimento da equipe, de formação de equipe, amanhã a live vai ser sobre isso com a consultora Carolina Câmara. Obrigado para vocês. Até amanhã às 20 horas. Um grande abraço. Abraço, gente. Até mais.